está aqui, que você entendeu a importância de falarmos de um tema tão relevante. Amém? Glória a Deus. Eu não sei bem mensurar quantos seminários nós já fizemos, porque passamos um tempo sem fazê-lo, né? Teve a pandemia, eu acho que um pouco antes a gente não fez. Então, quem aqui é a primeira vez que participa desse seminário? Amém. O Senhor, Ele nos dá algumas graças, né? Não sei se você já ouviu alguns pastores falando que, Deus nos deu essa graça, Deus nos deu essa estratégia. E, glória a Deus, falar desse tema, nesses dias, tem sido uma graça dada pelo Senhor a nós. Amém? Não sei se você percebeu o quanto que a atmosfera fica diferente, quanto que o ambiente fica diferente, a presença de Deus fica mais palpável, né? Então, é uma graça que Deus dá a gente falar desse tema nesses dias. Nós começamos lá na garagem, quem acompanha a gente desde lá, nós começamos lá falando do tema Redimidos para Sermos Santos. E nós vimos como que Deus fazia e se movia através dessas ministrações nesses dias. E Deus fala muito conosco como igreja e move o nosso meio de forma muito significativa nesses dias. Então, que bom que você está aqui, que você entendeu. E é sempre assim, muito simples, mas recheado de muito poder, de muita entrega, de muito entendimento. Então, nós somos gratos a Deus pela sua vida, porque entendeu a importância de estar aqui, entendeu a importância de um ensino liberado, como que pode transformar as nossas vidas, amém? Amém. Entenda que toda palavra ministrada, quando a palavra do Senhor ela é revelada, ela é ministrada, há uma graça que é liberada sobre a sua vida, para que você se construa mais no Espírito. Amém? Talvez não. Muitas vezes, e se você tiver fé, todas as vezes, onde você se expõe à ministração da palavra, você receberá uma palavra que poderá mudar a sua vida, impulsionar a sua vida, a sua devoção, a sua entrega. Então não trate como mais uma reunião, mais um culto, porque você não sabe o que pode sair daqui e o que pode mudar na sua vida. Amém? Talvez a gente está atrasado na vida porque a gente não está dando a importância, palavras que temos recebido. Quantos nós já fizemos discipulados que às vezes dá vontade de perguntar, mas você estava no culto domingo? Estava mesmo? Você ouviu aquilo que foi ministrado? Quem nunca também dos discipuladores aí, né, teve que fazer discipulado daquilo que foi pregado e você pensa assim, não é possível, essa pessoa não estava na igreja domingo, não. Então, não trate como comum, como qualquer coisa, ou mais um. Trate como aquilo que pode realmente transformar a sua vida. Amém? Estou com sede. Tenho sede. Amém. Mateus 22, 34. Vamos ler do 34 ao 40. Diz assim: Entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Amém?
Vá comigo para Deuteronômio 6, versículo 1. Do 1 ao 5. São esses os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor seu Deus ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir, para que durante todos os dias da sua vida, os seus filhos, os filhos dos seus filhos, temam o Senhor seu Deus e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, para que os seus dias sejam prolongados. Portanto, escute, Israel, e tenham cuidado de cumprir esses mandamentos, para que tudo lhes corra bem e vocês muito se multipliquem na terra que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus de seus pais, lhe prometeu. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Amém? Glória a Deus. Jesus, ele é indagado sobre o grande mandamento e ele cita o grande mandamento. O livro de Deuteronômio, ele é um resumo de toda a lei, de todo o tempo no deserto. Eles estão ali prestes a entrar na terra prometida, prestes a entrar, possuir a terra, e Moisés começa a fazer tipo um resumo. Não sei você que é pai e mãe, já saiu de casa e fez aquele checklist, principalmente para quem tem filho adolescente, né? Ou você, esposa, deixou um conjunto de regras e coisas para serem feitas. Tem que fazer isso. Né? Nos filhos, lembra que não pode isso, lembra qual é o horário de desligar a televisão, e você vai, né? Fecha. Já são regras habituais, né? Já está ali na rotina, mas você vai sair, você vai se ausentar, e o que você fala? Você lembra tudinho, você amarra tudinho. E Moisés, ele estava para entrar e falou assim, não, vamos sentar e vamos resumir esses 40 anos, tudo o que aconteceu com a gente. Ele, logo no início, ele pega e fala, olha Israel, escutem, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. O interessante é que quando Jesus é perguntado sobre o maior mandamento, ele não desvia, ele não hesita, ele lembra da lei e fala, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força. Não existe outro maior mandamento, não existe outra coisa que seja mais intensa, mais forte, mais necessária do que amar ao Senhor acima de todas as coisas. Eu tenho certeza que todos nós aqui um dia já nos apaixonamos. Amém? Não? Que o Senhor te dê a oportunidade de se apaixonar. Amém? Você que é casado, olhe para o lado e se apaixone, porque aí não tem mais jeito não. Tem que se apaixonar. Só que o mundo, ele vê o amor de forma diferente do que, biblicamente, do que o Senhor nos apresenta o amor. A gente pensa que o amor são sentimentos, né? Naturalmente. A gente fala de amor, a gente lembra daquelas emoções, aquelas sensações hormonais que a gente sente, né? Aquele frio, aquela alegria, aquele calor, né? Quando você pensa, quando você se apaixonou, você não sentiu uma sensação no seu corpo boa e ao mesmo tempo ruim, que te deixava com medo e feliz ao mesmo tempo? Você lembra dessa sensação. É engraçado, né, falar do casamento,
que muitas pessoas acham que o amor esfria, né? Porque perde essas sensações. Mas na verdade isso não é amor. Isso são emoções, são sensações físicas, hormonais, dessa novidade. Então, para todos que já se apaixonaram, perceberam que isso passou, não é verdade? Mas para quem está casado há muito tempo, o amor acabou? Não, o amor ele se consolida. Tenho certeza que a Carla lá não fica suando frio quando o André está perto dela. Ai meu Deus, ele foi vir e peguei aqui. Ai meu Deus, ele passou a mão no meu cabelo. Dependendo do dia, ela até se irrita. Caraca, não está vendo que meu cabelo está penteado? Né? Não sabe que eu estou com dor de cabeça e passa a mão. E eu não sei porquê, mão de homem sempre agarra no nosso cabelo. A mão do marido, né? Passa assim, aí sempre agarra um pouquinho, aí você está com dor de cabeça, aí puxa um cabelo, aí você pensa assim, eu vou aguentar, porque é carinho, né? E eles têm a mão pesada, não sei o seu, mas o meu tem. Aí vai passando. Então, aquela sensação que no início, que passava a mão, arrancava os cabelos todos, mas não estava nem aí. Ai, meu Deus, aquela alegria toda. Agora você se irrita. Tá bom. Eu falo assim, tá bom. Então, mas o amor, ele acabou? Não. E a gente tem tendência de achar que porque perdeu aquela sensação toda, o amor se esfriou. Quem nunca ouviu a frase? O amor esfriou. O meu amor, não sinto mais o que eu sentia antes. Só que, biblicamente, você vai entender que amar é diferente do que sentir. Sentir é bom, é importante, amém? Deus te fez um ser com alma, com emoções, e isso é muito importante. Você ter essas sensações e nutrir isso, essa sensação de novidade. Mas nós não estamos falando de casamento, amém? Nós precisamos entender que, biblicamente, o nosso amor a Deus, ele como se dá e como que nós nos relacionamos com Ele. Primeiro, nós precisamos entender que sem amor a Deus não há santificação. Você não consegue, primeiramente, se santificar sem amar a Deus. Porque amar a Deus é o primeiro mandamento. Se você não entra num relacionamento com Deus por amor e com o amor do jeito que Ele quer ser amado, você não consegue fluir em nenhuma outra devoção a Deus. Sabe por quê? Tudo fica muito pesado. Tudo é muito difícil quando não se ama. A Bíblia fala que Jacó trabalhou 14 anos por Raquel e lhe pareceram poucos dias pelo tanto que ele a amava. Que as jovens encontrem homens assim, né? Que trabalhem, que se cansam, que pareça pouco pelo tanto que eles a amam. Amém? Escolham direito, hein? Se for preguiçoso, sai fora. O Diogo está trabalhando, viu? A gente implica com o bichinho, que ele é semi-escravo, mas tá aí. Ele nem está aqui e a gente está falando dele. Ó. Então, tá, me perdi na ação. Voltei. Se a gente não ama o Senhor, tudo que a gente faz é muito difícil. Quem nunca ouviu a frase, mas ser crente é muito difícil? Quem já ouviu? É muito difícil. Isso eu não consigo fazer. Mas eu vou ter que deixar de fazer isso. Eu vou ter que deixar de fazer aquilo. Eu não vou poder mais isso. E as pessoas já chegam na igreja pensando que nervosas e preocupadas pelo tanto que elas terão que deixar. E falando, mas isso eu não consigo. Isso eu não posso. Isso é muito difícil para mim. Quem já ouviu essas frases? Quem já falou? Quem é corajoso para assumir? Mas nós vemos que tem entregas difíceis de ser feitas, mas que se tornam muito fáceis pelo tanto
que se ama. Quando você muito ama, é fácil entregar. Um exemplo. Quem gosta de limpar vômito? Talvez alguém goste, ache interessante. Mas normalmente, 99% das pessoas não. Até que seu filho vomite. Você continua não gostando. Mas você ainda faz preocupado com a criança. Meu Deus, vomitou. Na maioria das vezes, quando eles são pequenos, eles vomitam na gente, né? Eu nunca tive essa sorte, mas o pastor já teve algumas vezes. Era gorfo, vômito, tudo em cima dele. É difícil, não é uma coisa muito simples. Você passar noites acordado, você perder praticamente meses ou alguns até anos de noites sem dormir. Tem gente que fica 2, 3 anos para conseguir dormir uma noite inteira. Faz o curso, você vai ficar só 3 meses. E você pensa assim, essa entrega, né? Quem nunca ouviu falar da entrega, da paternidade, da maternidade, quem nunca ouviu falar dessas entregas, e você pensa assim, meu Deus, quem nunca ficou com medo, né? Acho que eu nunca vou ser pai e mãe, não, porque é muito difícil. Mas pelo tanto que você ama, você entrega. Pelo tanto que você ama, fica fácil. Porque quem nunca aqui, pai e mãe, podendo dormir, acordou de madrugada só para conferir se a criança está respirando? Eu confesso que eu até hoje faço isso. Vou lá, põe a mão. Ai, Jesus, graças a Deus, glória a Deus. Campa seus anjos aqui, Senhor, não deixe engasgar, não deixe nada. Porque toda essa entrega se torna pouco, pelo tanto que se ama. E se a gente não tratar a nossa devoção a Deus, nosso relacionamento com Deus e o nosso processo de santificação como um relacionamento de amor, tudo vai ser pesado. Tudo vai ser difícil. Todo discurso que a gente trouxer aqui vai ser muito. Ah, mas isso eu não consigo. Nós não precisaríamos falar para cristãos e convencer cristãos apaixonados pelo Senhor a largar o mundo, o pecado. Teria que ser automático. Porque quando nós estamos apaixonados, não sei se você lembra da sua fase de adolescência, seu primeiro amor, a sua primeira paixão, você não tinha mais amigo, você não tinha mais colega, não tinha nem seu pai e sua mãe, era só aquela pessoa, era só aquela voz que você queria ouvir, era só aquela presença, só aquele cheiro. Só que hoje, nós temos que convencer cristãos a se relacionar com Deus que eles não amam, a querer uma presença que eles não amam, que eles não anseiam, a querer largar o mundo para se relacionar com Deus. O mundo tem seus prazeres, queridos, mas quando nós nos encontramos com a glória de Deus, tudo se torna pouco, pelo tanto que nós o amamos. Amém? Então, em primeiro lugar, o amor a Deus, ele não é um amor como o mundo ama, ou como humanamente nós amamos, que é repleto, de romantismo. O amor a Deus, ele precisa estar acompanhado de temor e obediência. Ontem você viu sobre temor, e o pastor falou um pouquinho, resvalou um pouquinho no meu tema, falando que o temor, ele te leva a amar a Deus. E é exatamente isso. Se você não teme a Deus, você não ama a Deus. Então, primeiro você o teme, depois você o ama. E assim você obedece. Em João 14, Jesus fala para os seus discípulos: eu sei que vocês são meus discípulos quando vocês guardam os meus mandamentos. Então, à medida que nós guardamos e obedecemos os mandamentos,
nós provamos que o amamos. Então, não tem relacionamento de amor com Deus sem temor e obediência. Não existe. Vira só romantismo. Quem nunca ouviu falar de um casal que um dos dois é muito romântico, muito romântico, muito romântico, e trai, engana, e por aí vai. Quem nunca ouviu falar disso? Quem nunca ouviu falar de relacionamentos abusivos, que na frente de todo mundo tem aquelas declarações de amor, tem rosas, tem muito, e por trás tem alguém que fere, machuca. A gente já ouviu falar disso. Porque atitudes de amor sem obediência a princípios são vazias, é só romantismo. E de igual modo, é o crente que vem para o culto, faz declarações de amor. Vai para o Instagram, posta o versículo bíblico. Ai, tá lindo, maravilhoso. Mas cadê a obediência? Cadê o temor? Não tem. Na primeira oportunidade peca. Na primeira oportunidade cai de dentro no mundo. Porque é tão difícil. É muito simples essa resposta. Não tem amor a Deus. Não tem temor. E não tem obediência. Porque se você teme a Deus e o ama, obedecer é muito fácil. Amém? Ainda está difícil para você? Você precisa amar mais a Deus. Se algo na minha vida entristece a Deus, isso me entristece. Não que eu nunca tenha feito coisas que tenham entristecido o Senhor. Mas o fato do cristão pegar a desculpa de que isso eu não consigo e viver bem com isso, é muito preocupante. Porque no meu relacionamento, se eu digo que eu o amo, e se eu faço alguma coisa que o magoa, o mínimo que se espera é que eu me sinta mal com isso e tente consertar. Certo? Porque se você se relaciona com alguém que diz te amar, e essa pessoa te machuca, o que você espera? Vamos consertar isso aqui. Então, não que eu nunca tenha entristecido o meu Deus, longe de mim. Mas o fato do cristão viver bem, pleno, satisfeito, e achar que existe uma graça e uma misericórdia que o encobre e que está tudo bem, isso é preocupante. É preocupantíssimo. Isso demonstra que nós não o amamos, que nós não nos relacionamos com Ele com amor. Segundo lugar, o amor a Deus ele tem que ser de todo o coração, de toda a alma e com toda a força. Não pode ser de qualquer maneira. Não pode ser até um certo ponto. Tem que ser com tudo que você tem, com toda a tua força, com todo o teu íntimo. Você precisa amar a Deus com tudo. Deus, se Ele não tiver o teu tudo, você não amará a Deus. Você não se relacionará com Deus com amor. Já ouviu dizer por aí que você precisa se valorizar? Você precisa... Alguém já falou para você, olha, você que tem que determinar como as pessoas vão te tratar. O seu valor é você que determina. Amém? Isso é verdade, é um ensino real. Só que Deus também é assim. Para se relacionar com Deus, você tem que se relacionar do jeito dele. Não pode ser de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não pode ser só no domingo. Não pode ser só um dia da semana. Não pode ser às vezes. Deus ele não pode ocupar o segundo lugar na sua vida.
O pastor sempre fala aqui, né? Se Deus não ocupar o primeiro lugar na sua vida, Ele não vai ocupar o segundo. Não adianta. Não adianta você chegar diante de Deus e falar assim, olha, na minha vida em primeiro lugar é meu filho. Não, meu filho está em primeiro lugar. Sinto muito. Deus não estará no segundo. Se você não colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, Deus não ocupará outro lugar. Porque Ele não divide a glória dele com ninguém. Ou Ele está em primeiro, ou o seu tudo é dele, ou você está todo para Ele, ou você está totalmente entregue com toda a tua alma, de todo o coração e com toda a força. Tudo em você, o seu corpo, suas emoções, o seu interior, o seu vigor, tudo que você tem, está dedicado ao Senhor, está entregue ao Senhor, ou nada estará diante do Senhor. Ou você entrega tudo, ou Deus não receberá metade. Lembra da oferta de Caim e Abel? O que foi que fez a oferta de Caim ser rejeitada? Porque Caim pegou do que lhe sobrou e Abel entregou o que produziu primeiro. O primeiro, o mais importante, Abel entregou. Então, ou você ama a Deus com tudo que você tem, ou você ama a Deus em primeiro, ou você não poderá amar a Deus. Mateus 13, 44, Jesus nos conta uma parábola. Duas, 44 e 45. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vende tudo o que tem e compra aquele terreno, aquele campo. 45. O reino dos céus também é semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquela pérola. Querido, ou o seu relacionamento com Deus vai custar tudo o que você tem, ou você não terá. Precisa custar tudo. Precisa entregar tudo. E eu não estou falando de finanças e bens. Estou falando de tudo. É muito difícil falar do dízimo com um cristão, eu não sei porquê. Se tudo é dele, por que é tão difícil? Se a gente entendesse que tudo, a nossa vida, o ar que está nos nossos pulmões saiu da boca dele. Quando Deus fez Adão, ele podia ter falado, viva, mas ele tirou dele e colocou no homem o ar. O ar que nós respiramos não veio de nós, veio da boca do próprio Deus. O seu fôlego de vida, a sua existência, tudo que nós somos veio dele. Então tudo que nós temos, tudo que nós possuímos, todo esse amor ele precisa estar em primeiro lugar. Não deveria ser difícil falar sobre certos assuntos com cristãos. Assunto nenhum. O perdão, entregas, renúncias. Não deveria ser difícil nenhum assunto, uma vez que você ama o Senhor, que você quer agradar. Pode ser difícil o processo, mas não a decisão de entrar no processo. Entende? Tem alguns processos que é mais difícil. Eu reconheço. Na minha vida eu passo por alguns processos mais difíceis que outros. Mas não que isso esteja tudo bem para mim. São minhas dores. É motivo da minha tristeza diante do Senhor. Do meu choro diante do Senhor e falar, Senhor, me ajuda aqui.
Agora, tem gente que se conforma e pensa assim, Deus vai me aceitar desse jeito. Já viu aquele relacionamento que fala assim, eu sou assim. Esse relacionamento vai longe, gente? Esse relacionamento dá certo? Esse relacionamento vive tudo que deveria viver? Não. Porque tem uma pessoa que fala, eu sou assim mesmo, vai ter que me aceitar desse jeito aqui. Então, quando nós nos relacionamos com Deus, nós precisamos entender que nos custa tudo. O Evangelho nos custa tudo. O reino de Deus nos custa tudo. Eu quero te fazer uma pergunta. Que glória te foi apresentada? Eu não sei a que evangelho você foi apresentado. Eu não sei quem foi que te evangelizou. Quem foi que te falou dele. Eu não sei se te prometeram as mãos dele. Olha, o Senhor faz isso, o Senhor é bom. Você precisa vir para Jesus, você está sem emprego, vem para Jesus. Você está passando necessidade, vem para Jesus. Ah, você está precisando casar, vem para Jesus. Ah, você vem para Jesus. E aí chega aqui, muitos, né? Nós já tivemos muitos exemplos desse aqui. Que a pessoa recebe e vai embora. Quem foi? A que glória você foi apresentado? Nós não podemos amar o que não vimos ou não conhecemos. Muitas vezes nós não conseguimos amar a Deus porque nós não o vimos e nem conhecemos. Jó, ele vai dizer assim, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. 1 João 1:1, João vai definir a descida, né, do 1 João. Falei que primeiro não foi. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Para se relacionar com Deus, você precisa conhecer. Você precisa ter uma revelação da glória dele. Você não consegue amar aquilo que você não conhece. Você não consegue amar aquilo que você não vê. Você não consegue amar aquilo que você não toca. Você precisa conhecer o Senhor. Você precisa sentir. É muito comum crentes dentro da igreja nunca terem experimentado a presença do Senhor, nunca terem tido uma experiência íntima e pessoal com o Senhor. Não tem como amar aquele que você não conhece. Em Êxodo 33, a partir do versículo 12, narra uma experiência de Moisés com Deus. Diz assim, Moisés disse ao Senhor, eis que me dizes para conduzir este povo, mas não me disseste quem enviarás comigo. Disseste, eu conheço você e pelo nome, e você alcançou favor diante de mim. Agora, se alcancei favor diante de ti, peço que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te entenda e obtenha favor diante de ti, e lembra-te que esta nação é o teu povo. O que aconteceu aqui? O povo pecou, Deus se irou e falou assim, olha, eu não vou mais. Desce você e esse povo, o meu anjo vai com vocês. Meu anjo vai acompanhar vocês, vai livrar vocês do inimigo, vai derrotar o inimigo, vai fazer vocês entrar na terra, vocês vão viver na terra bem, vocês vão entrar na terra, mas eu não vou. Se eu for com vocês, eu vou destruir esse povo. Aí Moisés fala assim, não faz isso não, Senhor. Se o Senhor castigar o povo, tira meu nome do livro. E Deus fala assim, eu não vou tirar o nome de quem não me... Eu só tiro o nome de quem me desobedece. E ficou naquela ali, e o Senhor falou assim, eu não vou. Aí Moisés, o povo fica triste, fica lamentando.
É engraçado que Deus usa esse povo é teimoso. Depois você lê no capítulo anterior. Esse povo é teimoso. Se eu for com esse povo, eu vou destruir todo mundo. Aí, Moisés fica triste. O povo fica triste. Moisés pega a tenda do encontro e vai. Ah, não, a tenda já estava armada, né? Foi em direção à tenda. Foi para a tenda do encontro. E lá, com Josué escutando lá de fora, ele tem esse diálogo com Deus. E ele fala: o Senhor falou que eu encontrei graça aos teus olhos. Agora, se eu encontrei favor, eu peço que você, Senhor, peço que me faças saber nesse momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. E lembra-te que esta nação é teu povo. Deus respondeu: a minha presença irá com você e eu lhe darei descanso. Antes um pouquinho, Moisés fala: Senhor, não me faça subir desse lugar se a sua presença não for comigo. Deus, ele oferece tudo para Moisés. Deus faz uma proposta tentadora para Moisés. Mas Moisés fala assim: o senhor não vai não? Não, não vou não. Falei, então também não vou. Se o senhor não for, não vou. E Deus fala: minha presença irá com você e eu lhe darei descanso. Aí Moisés fica mais ousado, presta atenção. Se a tua presença não for comigo, não me faça subir desse lugar. Pois como poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é fato que, se andares conosco de maneira que somos separados, eu, o teu povo, de todos os povos da terra? Moisés continua. O Senhor disse a Moisés: farei também isso que você falou, porque você alcançou favor diante de mim, e eu o conheço pelo nome. Aí Moisés vai ficando mais ousado, né? O Senhor está dando condição. Aí Moisés disse: peço que me mostres a tua glória. O Senhor respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de você, e lhe proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha e o cobrirei com a mão, até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém verá. Entenda, Deus e Moisés aqui está num ponto de decisão. E Deus faz uma proposta interessantíssima para Moisés. Deus fala assim: olha, eu te dou tudo, a conclusão de toda a sua luta, de toda a sua caminhada. Você saiu do Egito com esse povo. Você está conduzindo esse povo. Você está cansado, está estressado, está aborrecido. Eu também estou. Vamos fazer o seguinte? Vamos. Eu te envio um anjo. Ele vai com você. Vai vencer todos os teus inimigos. E vai te fazer entrar na terra. Só que eu não vou, não. Você entende que essa proposta é uma proposta de bênção para Moisés? Olha, o ministério que você tanto quer vai acontecer. Aquela coisa que você tanto quer vai acontecer. A sua prosperidade você vai alcançar. Aquilo que você está trabalhando, talvez a sua vida toda, você vai conquistar. Mas a minha presença não vai. Eu não vou. Você vai ter sucesso. Tudo que você está fazendo, você vai alcançar sucesso. Mas vai sem mim. E Moisés fala assim: não, eu não quero entrar na terra. Eu quero a tua presença. E Deus fala assim: tá bom, eu vou. E a minha presença vai te fazer descansar.
Só que Moisés pensa assim, não está ainda suficiente. Já que eu encontrei favor, eu quero ver a sua face. Eu quero ver a sua glória. Moisés abre mão da conclusão do seu chamado, do seu ministério, da sua vida, do trabalho da sua vida, para falar assim, eu quero ver a sua glória. Não está suficiente para mim mais a sua presença, não está suficiente para mim mais entrar na terra, não está suficiente para mim vencer os inimigos, eu quero ver a tua glória, eu quero ver a tua face. Porque quando nós entendemos o que é contemplar a glória do Senhor, o que é contemplar a face do Senhor, nada mais substitui, nada mais importa, nada mais tem valor, nada mais tem valor. Não tem guerra vencida, não tem alcançar nada, não tem nada a ser alcançado que se compare olhar e ver a glória de Deus, do que estar na presença do Senhor. Quantos de nós estamos nos relacionando com Deus pelo que Ele pode fazer, pelo seu anjo, pelo anjo que te acompanha, pelo favor que te acompanha? Muitos de nós nos relacionamos com Deus pelo favor que nós podemos obter, pelo aquilo que Ele pode fazer, por aquilo que Ele vai fazer, pelo poder que Ele vai demonstrar através das nossas vidas. Mas quantos de nós está disposto a falar, eu não quero ir para lugar nenhum, eu paro tudo hoje, eu desisto de tudo agora, se for para ter a presença dEle. Eu vou ficar aqui. Moisés fala, eu não vou para lugar nenhum porque eu quero a tua presença, eu quero a tua glória, eu quero ver a tua face. E Deus fala, quem viu a minha face morreu, Moisés. E ele não está nem aí. Tem muita gente que acha que foi ruim para Moisés não entrar na terra. Querido, ele foi atrás daquilo que ele perseguia. Ele nunca esteve interessado em entrar na terra. A ambição de Moisés era perseguir a glória de Deus. Era estar na presença de Deus. Era estar envolvido na glória dele. A ambição de Moisés era olhar a face do Senhor. E a sua? E a minha ambição? O que mais nós queremos? O que mais nós perseguimos? Porque aquele que ama é aquele que persegue algo. Qual é o objeto do seu amor? É o favor de Deus? Ou é a glória dele? A que glória te foi apresentada? Um Deus que faz milagres? Ou um Deus glorioso, poderoso e que quer se relacionar conosco? Paulo, Filipenses 3. Falando de tudo que ele era, né? Paulo apresenta seu currículo. Olha, eu sou da lei, eu sou isso, eu sou aquilo, né? Chega no versículo 7. Versículo 7 ele diz assim: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele. Não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo Jesus,
a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo, ele apresenta todo o seu currículo e fala assim, isso tudo. Paulo fala assim, eu não sou pouca coisa não. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sou isso, e ele vai. Mas tudo isso eu considerei lixo. Tudo isso eu considerei perda. Eu desconsiderei tudo isso para ganhar a Cristo e ser achado nele. Não tem amor a Deus sem perder. Onde está aquela geração que não tem medo de perder? Que se tiver que abrir mão de um concurso, se tiver que abrir mão de emprego, se tiver que abrir mão da sua própria vida, faz tranquilamente, porque um dia conheceu e contemplou a glória do Senhor. Eu faço parte de uma geração que esteve na moda abrir mão de coisas por Jesus, por falar que se estava apaixonado por Jesus. Muitas vezes, a gente conta o nosso testemunho aqui, e muitos outros contarão seus testemunhos de coisas que abriu mão por Jesus. Amém? E nós não falamos daquilo que a gente deixou para deixar vocês tristes, não. Ai, poxa, o pastor podia, tá lá, assim, a pastora tem faculdade tal, podia estar trabalhando assim, né? A gente não fala disso para falar assim, poxa, podia estar fazendo. Aí depois que a gente fala isso, aí de vez em quando vem um assim dar uns conselhos. Pastor, o senhor não pensa em fazer tal coisa, não? Senhor... Porque a gente sente que às vezes as pessoas ficam tristes. Poxa, coitado do pastor. Abandonou isso, abandonou aquilo e está aqui. Querida, a gente não fala isso para te deixar triste, não. A gente fala isso para te mostrar que em nós queimou um amor tão grande que o que a gente largou é muito pouco. A gente considerou tudo como perca, tudo como lixo, para ganhar Jesus, para ser achado em Cristo. Quando eu me converti, a minha experiência de salvação, de conversão, foi com uma canção. É interessante que Deus usa muitas canções para falar comigo, E eu tenho certeza que alguns aqui também, Ou você está ouvindo pouca música cristã de verdade. As canções ministram, amém? Então, ouça mais canções. Deus está querendo falar com você. Talvez a forma como Deus vai falar com você. Chega cedo para o louvor. Deus está aqui desde o início do culto. Presença dele, então chega cedo. Deus vai falar com você. Deus não fala só na hora da palavra, não, amém? Deus fala o tempo todo. Lavando louça, então, você quem tem essa experiência, Acho que tem um portal dos céus ali na pia, As águas que correm do trono passam pela bica. A música era assim: morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? E repetiu e repetia esse refrão. Esse é o refrão. Eu tinha 11 anos, mas os meus olhos foram abertos. E eu vi o Senhor. Eu tive uma revelação da glória de Deus. E eu entendi que Ele entregou a vida dele. E que eu estava fazendo com a minha. Eu falei: Senhor, naquele dia, eu tinha 11 anos, eu te entrego a minha vida. E durante a minha vida eu fiz outras orações dessas, onde
eu disse, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu lembro de uma outra oração aos 17 anos. Eu ajoelhei no meu quarto. Eu falei, Senhor, eu te entrego a minha vida. A única coisa que eu quero fazer é a tua vontade. Me ajuda a fazer a tua vontade. E eu lembro que eu só pedi uma coisa em troca. Eu falei com ele assim, eu faço o que o Senhor quiser. A minha vida é para te servir. E é engraçado que é um absurdo para mim. É uma particularidade. O cristão não querer fazer a vontade de Deus. Que é a graça que move a minha vida. Eu me movi assim e eu acho muito estranho. Falei, como assim? Igual o Jonas fugiu. Foi pessoal bobo. 2 Coríntios 3,18. Todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é Espírito. Querido, se você não contempla o Senhor, se você não olhou a glória dele, se você não teve uma revelação da glória do Senhor, você não tem como ser santificado, não tem como ser transformado, porque à medida que você contempla a glória dele, você é transformado na imagem dele. Agora, se você não ama a presença dele, se você não ama a glória dele, se você não contempla a glória dele, em que você está sendo transformado? Para onde você está indo? Para onde você está conduzindo a sua vida? Quem são os seus amores? Por que está sendo tão difícil abandonar algumas paixões? Por que é tão difícil largar algumas paixões? É porque você não se apaixonou de verdade pela glória de Deus. É porque você não viu a glória de Deus. É porque você não se aproximou da glória de Deus. Porque é irresistível a presença do Senhor. A glória dele é irresistível. É maravilhosa. Quando nós contemplamos, nós não conseguimos parar de olhar. Não vou dizer para você que eu nunca perdi guerras, mas em todas as vezes que os meus olhos estavam no Senhor, eu venci todas elas. Todas as vezes que os meus olhos contemplaram o Senhor, todas as vezes que os meus olhos estavam no Senhor, eu não perdi nenhuma guerra. Nem para mim, nem para minha carne, nem para o diabo e nem para o mundo. Todas as vezes em que eu estava focada, olhando para a glória do Senhor, a glória dele se refletiu em mim. E eu não perdi. Eu não perdi batalhas. Eu não perdi lutas. Eu não me angustiei. Eu não me desesperei. Porque os meus olhos estavam no Senhor. E deixa eu te perguntar, aonde estão os seus olhos? Aonde estão os seus olhos? Aonde está a sua confiança? Aonde está o objeto da sua adoração? Aonde está o objeto do seu amor? A quem você ama? O que você tem contemplado? Vamos tirar, queridos, nossos olhos dessa terra. Vamos tirar os nossos olhos desse mundo e olhar para o Senhor. Ah, Senhor, eleva os nossos olhos, Senhor, para os montes. Ah, querida, quando os nossos olhos estão nele. Então, versículo Salmo 34, vai dar uma canção. Os que olham para o Senhor ficam radiantes. À medida que nós o contemplamos, à medida que nós olhamos para ele, à medida que nossos olhos estão fixos nele, nada te desvia do caminho. Nada te fará tropeçar. Nada te fará cair. Sabe por que você perde guerras? Sabe por que você está ansioso? Sabe por que você está preocupado? Você tem sido vencido por paixões? Porque você não está olhando para ele. O seu amor não está nele.
você tem amado outras coisas. Abre a sua Bíblia. Não abre, não vai abrir aqui. Salmo 27, partido 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo me acolherá. Ele me porá no alto de uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça, acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Tem compaixão de mim e responde-me. O meu coração me ocorre. Busquem a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me deixes, nem me abandones, ó Deus da minha salvação. Aleluia. Buscarei o Senhor. Não me esconda, Senhor, a tua face. Quando amamos a Deus, mais do que qualquer outra coisa, nada nos será pesado. Quando Ele tiver o nosso tudo, Ele verdadeiramente será o nosso dono. Se a caminhada, se o processo de santificação está pesado para você, verifica como está seu amor a Deus. Como está a sua entrega a Deus. Talvez os seus olhos se embaçaram. Você se apaixonou por outras coisas. A parábola de Jesus do semeador, ele fala que 3 coisas impedem a semente de dar fruto. Primeiro é o inimigo que rouba a semente. Muitos de nós nos apaixonamos por essa vida. E as preocupações dessa vida nos roubam de crescer e amadurecer no Senhor. Talvez você se apaixonou, se perdeu. Mas nessa noite, que você tenha uma revelação da glória de Deus. A minha oração em casa, a minha oração durante a semana, foi que você veja o Senhor. Que você tenha uma revelação da glória dele. Pode ser simples, mas que seja íntima, que seja poderosa, que seja pessoal. Que você contemple o Senhor, que teu espírito veja o Senhor e as escamas dos seus olhos caiam e você volte ao primeiro amor. Que você retorne, que você lembre de onde você caiu, que você tenha um novo caminhar em Deus, que você retorne a caminhos do início, caminhos antigos, caminhos eternos, caminhos que te levem ao coração de Deus. Ah, Jesus, eu oro para que nós tenhamos uma revelação da tua glória nessa noite. Toca-nos, Senhor, mostra-nos a tua glória. Não nos esconda, Senhor, a tua face. Nós estamos aqui, Senhor, buscando a tua presença. Nós viemos aqui, Senhor, para buscar a tua presença. Então nós clamamos, Senhor, não esconda de nós a tua face. Ah, Senhor, mostra-nos, Senhor, a glória. Mostra-nos, Senhor, a tua glória. Ah, que nos faz abandonar tudo, que nos faz largar tudo. Que tudo, Senhor, seja para a tua glória. Que a nossa existência, Senhor, seja para a tua glória. Que o nosso respirar seja para a tua glória. Que os nossos olhos estejam em ti, Senhor, nós clamamos. Ah, Senhor, abra os nossos olhos, coloca em nós, Senhor, o teu colírio, para que nós possamos ver, ó Deus,
Fala que nós temos a visão, a revelação da tua glória. Senhor, quebranta o nosso coração. Jesus, vem sobre nós. Glória de Deus, invada este lugar. Invada este lugar, Senhor, manifesta a tua glória neste lugar. Permita-nos te ver, Senhor, permita-nos ver a tua glória. Como Moisés, nós temos, Senhor, ousadia para chegar diante de ti pelo sangue do Cordeiro. Querido, por Jesus hoje, você pode ter ousadia para entrar na presença dele. Por meio de Jesus, você tem livre acesso, o caminho foi aberto. Decida hoje entrar na presença dele, contemplar a glória dele. Permita a glória dele transformar a sua vida, santificar você, separar você, consagrar você. Não existe santificação sem a glória, não existe santificação sem temor, não existe santificação sem entrega. Jesus, vem sobre nós nessa noite. Aleluia, aleluia, querido. Para terminar, quero falar sobre o segundo mandamento e dizer para você: ninguém que já um dia teve uma revelação da glória de Deus ficou com ela só para si. Todos os homens de Deus que tiveram uma revelação da glória de Deus não ficou com a glória só para si. Moisés, quando teve aquela experiência com a sarça ardente, que Deus falou assim: olha, tira a sandália do seu pé, que a terra que pisa é santa. E Moisés experimentou ali, teve a sua primeira experiência com a glória de Deus. O que Deus falou para Moisés? Moisés, eu vi o sofrimento do meu povo. O clamor deles chegou até a mim. Vai lá, libertar meu povo. Isaías foi no templo, como de costume, adorar. E ele tem uma revelação do trono de Deus. E ele diz: eu vi o Senhor assentado no alto, sublime trono. E ele narra, tinha querubim, tinha isso, tinha aquilo. E a glória do Senhor enchia toda a terra. E o que ele ouve do Senhor? Isaías: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? O pastor até brinca, né? Só tinha eles dois ali, não sobrou para mim, né? Todo mundo que tem uma revelação da glória de Deus não fica com ela só para si. Paulo, quando se converte ao Senhor, brilha aquela luz, ele cai do cavalo. O que Jesus fala assim? Eu vou te mostrar quanto você vai sofrer pelo meu nome. Oi? É lindo. Você fez muita gente sofrer, agora quem vai sofrer é você. Eu vou te mostrar. E Paulo fala em 1 Coríntios 9,16. Se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. O profeta Jeremias, ele teve uma dura missão, profetizar num tempo muito difícil para pessoas que não queriam ouvir. Em um determinado momento ele falou assim: quando penso em me calar e não falar mais as palavras do Senhor, as suas palavras dentro de mim são como um fogo, um calor nos meus ossos. E isso é pesado demais para mim. Não posso contê-la. Tem uma versão, a NVT fala: e eu não posso contê-las. Minha experiência, quando me entreguei ao Senhor, foi: morri por você,
o que você está fazendo por mim? E eu sei que muitas experiências aqui foram parecidas. Então entenda, não tem como a glória de Deus se apresentar a você e ficar só para você. Descreia de experiências muito glamurosas, sem responsabilidade. Que toda vez que Deus se revela, Ele vai te responsabilizar. Toda vez que Deus vai se revelar a você, vai te mostrar a glória dele, não vai ficar só em você. Amém? Os crentes têm medo disso. Mas é assim. Porque quando a gente vê a glória dele, ele não fala assim, não fica só para você não. A frase que a gente gosta de repetir aqui, a gente vai, apropriação nossa. O evangelho é para você até que chega em você. O evangelho é para mim até que chega em mim. Depois ele é para o outro. Amém? Não tem como amar a Deus sem expressar esse amor ao próximo. Queria ler com você 1 João 4, 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos e permanecemos nele e que ele permanece em nós, pelo fato de nos ter dado o seu Espírito. E nós temos visto e damos testemunho de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. E nós conhecemos o amor e cremos nesse amor que Deus tem por nós. Deus é amor e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece nele. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim como ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo envolve castigo e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser ama a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. E o mandamento que temos dele é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Amém? Nós só podemos nos relacionar com Deus à medida que nós o amamos. E à medida que nós o amamos, nós amamos o próximo. O processo de santificação, ele é feito em nós através do amor. Porque senão, é feito pelo medo. E nós não somos aperfeiçoados pelo medo. Nós somos aperfeiçoados em amor. Então, nós não abandonamos o que abandonamos por medo, mas nós abandonamos por amor. Pelo tanto que nós o amamos, fica fácil abandonar o pecado e o mundo. Pelo tanto que nós amamos, é fácil colocá-lo em primeiro lugar. Pelo tanto que nós o amamos, é fácil amar aqueles a quem ele ama. Ou você acha que a gente veio ser pastor dessa igreja porque a gente queria ser rico, influente, famoso? Eu acho que já passou 14 anos para a gente provar a vocês que a gente está aqui pelo amor, que a gente sente a Deus e por vocês. Mas com os nossos 22 anos, nós não tínhamos nada.
Nós não éramos ninguém. Não tínhamos nem idade para sermos pastores. Experiência, nós não tínhamos nada. Mas nós só tínhamos uma coisa: um amor a Deus e uma vontade sincera de fazer a vontade dele. E eu não me arrependo de nada. Já sofremos, choramos, sorrimos, mas eu posso dizer a você, valeu a pena cada entrega, porque foi para Ele, foi por amor a Ele, foi pelo tanto que eu o amo e pelo tanto que eu quero ver e continuar conhecendo a Jesus e ser achada nele. Não é pelo resultado, pelo favor que isso trará, mas é pela glória dele. Você pode ficar de pé?